Boa noite a todos. Olá, pessoal. Aqui quem fala é a professora Mariângela. Hoje a temática da nossa aula será sobre apresentação do texto científico, artigo e pré-projetos de pesquisa. Bom, pessoal, então iniciando a aula, vamos falar um pouquinho sobre o projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa é um documento que apresenta as ideias centrais do estudo a ser desenvolvido, a ser executado. O projeto ele é composto pelos elementos pré-textuais, pelos elementos textuais e elementos pós-textuais. Os elementos pré-textual são elementos que antecedem o projeto, né? O texto com informação que ajudam na sua identificação e utilização. Os elementos textuais é a parte do trabalho em que é exposta a matéria. E os elementos pós-textuais são elementos que sucedem e complementam o trabalho. Agora vamos abordar sobre o artigo científico. Segundo a norma brasileira, 6022 de 2018, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, define artigo científico como um texto com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento, sendo elaborado em uma linguagem técnica que venha a ser clara, objetiva, precisa, correta e simples. No artigo, ele deve retratar um elevado conhecimento do assunto, respeito sobre o que está sendo escrito, o que está escrevendo, a leitura tem que ser adequada ao material pesquisado e requinte científico. Para ter uma qualidade da redação científica, técnico-científica, precisa constar uma linguagem correta e precisa, coerência na argumentação, clareza na exposição de ideias, objetividade, uma concisão e fidelidade às fontes citadas. O artigo científico é a parte de uma publicação com autoria declarada que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas áreas do conhecimento. Enfatizando aqui, podemos concluir que o artigo científico ele consiste na apresentação sintética dos resultados de pesquisas ou estudos realizados a respeito de uma questão em si, contendo ideias novas ou abordagens que complementam estudos realizados, observando-se sua apresentação em tamanho reduzido. Bom, pessoal, continuando a aula, vamos abordar agora sobre a estrutura de um artigo científico. Ele é constituído de elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais, conforme o esquema aqui na figura. Os elementos pré-textuais, ele vem o título no idioma do documento, que é de caráter obrigatório, o título em outro idioma opcional, os autores são obrigatórios, o resumo no idioma de documento obrigatório, resumo em outro idioma opcional, data de submissão e aprovação do artigo, caráter obrigatório, identificação e disponibilidade opcional. Os elementos textuais incluem a introdução, que é obrigatório, o desenvolvimento do artigo, obrigatório, e as considerações finais, obrigatório. Os elementos pós-textuais constam das referências bibliográficas, é de caráter obrigatório, o glossário opcional, apêndice opcional, anexo opcional e os agradecimentos também são opcionais. O artigo científico ele pode ser de caráter original ou de caráter de revisão. De caráter original, iremos enfatizar. São artigos que, quando apresenta tema ou abordagem própria, geralmente ele relata resultados de pesquisa e é chamado em alguns periódicos de artigo científico. O artigo de revisão é quando resume, analisa e discute informações publicadas. Geralmente é resultados de pesquisa bibliográfica. Bom, pessoal, continuando a aula, vamos falar agora sobre as etapas para a elaboração do projeto de pesquisa.
Essa temática nós já falamos em sala de aula, então eu vou continuar aqui abordando para vocês. Dentro das etapas para a elaboração do projeto de pesquisa, nós teremos que escolher o tema, delimitar o tema, formular um problema, estabelecer hipóteses, determinar quais serão nosso objetivo geral e os objetivos específicos, realizar uma revisão da literatura, elaborar a introdução, a metodologia, qual método que nós iremos executar na nossa pesquisa, no nosso projeto. Após a escolha do método, vem a coleta de dados, dependendo do tipo de pesquisa, de método que for feito, a análise e discussão desses resultados, a conclusão da análise, as considerações finais e a apresentação do trabalho científico em si. Agora vamos falar sobre a elaboração do projeto, o tema. Inicia-se com a escolha do tema, que não só seja de interesse do aluno, como também seja viável para a pesquisa, em relação ao tempo destinado ao trabalho, o cronograma que teremos que seguir, a amostra escolhida e ao local da pesquisa. O tema, ele é geral, vem a ser de afinidade e de relevância para a pesquisa. Bom, pessoal, e seguindo o rigor científico para que o nosso trabalho, o nosso projeto que será executado seja execuível, precisamos seguir o método científico. No método científico, temos 4 etapazinhas que são cruciais, que vem a ser a observação dos fatos, a problematização, que a problematização é o questionamento, é a pergunta que a gente faz, o que será, o que precisa ser solucionado, a criação das hipóteses e a verificação experimental. A formulação do problema. Formular o problema é questionar o que se pretende pesquisar, o que precisa ser solucionado, questionando, perguntando, fazendo perguntas em geral, como qual, quando, quem, onde. E a partir da introdução do tema é possível pensá-lo e definir o que pesquisar. O estabelecimento de hipóteses. Hipóteses vem a ser a formulação provisória. É a proposição testável, que pode vir a ser a solução do problema. No problema e na hipótese, identificamos as variáveis com as quais pretendemos trabalhar na pesquisa e estabelecer quais as relações ou associações entre elas. Aí eu deixo uma pergunta: você é capaz de visualizar as variáveis inseridas em seu tema de pesquisa? Para os objetivos, temos geral e específico. O objetivo geral é a ideia central da pesquisa, é onde eu quero chegar, é a síntese do trabalho. No objetivo geral, devemos descrever de forma sucinta e objetiva pela qual você está realizando o estudo e qual é a meta que precisa alcançar. No objetivo geral, devemos apresentar a ideia central do trabalho, descrevendo também a sua finalidade. Para os objetivos específicos, ele vem em número de 3 a 5, sempre vem seguido do verbo infinitivo ou um verbo de ação, e ele define quais as etapas para atingir o objetivo geral. Na revisão de literatura, busca-se teorias e pesquisas científicas que fundamentam o tema, mas também mostrem sua relevância e importância para a área pesquisada. A introdução é a parte do conhecimento, é um aprofundamento de leitura sobre o tema. Pode-se, então, justificar sua importância, sua relevância científica e social. Na metodologia, definimos o tipo de pesquisa que a gente pretende implementar. É uma pesquisa com abordagem metodológica qualitativa ou quantitativa? Em relação aos objetivos, eles podem ser exploratórios, descritivos e explicativos. Na metodologia, podemos falar que é a organização do pensamento científico. A metodologia ela vai descrever quais são os métodos e instrumentos empregados para a realização da pesquisa científica. Definimos qual é a amostra, definimos também qual o instrumento que irei utilizar, é um questionário,
é uma entrevista? E definimos também o procedimento utilizado. Então, pessoal, para as considerações finais da pesquisa, ela deve ser sucinta, deve conter a ideia principal desenvolvida de forma convincente, deve conter também a síntese do que foi apresentado no decorrer da pesquisa, é o fechamento do que foi desenvolvido ao longo do conteúdo abordado. É um reforço da ideia principal. Consta aqui as referências bibliográficas. Obrigada pela atenção. Dúvidas, eu estou à disposição e um abraço a todos.